Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo um pouco polêmico, mas eu prometo fazer uma análise rápida e isenta, até porque a faculdade de teologia que eu fiz, a ICP, é uma faculdade apologética, então ela não é vinculada a nenhuma religião, a nenhuma igreja, então eu vou procurar fazer aqui uma análise rápida, rasa, claro, não dá para se aprofundar muito no tema, sobre a questão de Maria. Os católicos entendem que Maria, ela é virgem até hoje, ela não teve outros filhos, teve Jesus e é digna de adoração, ela intercede por nós perante o Pai, né? Tanto é que tem a Ave Maria, né? Cheia de graça, Senhor convosco, intercede por nós, né? Então, tem lá na Ave Maria que ela intercede por nós agora e na hora de nossa morte e tal. Já a posição protestante já é um pouco diferente. Então eu quero trazer aqui alguns pontos, dividir por alguns pontos, e nós, pelo menos, se não chegarmos a uma resposta, até já vou adiantar que talvez não chegamos a uma resposta, mas balizar melhor essa questão, ok? Combinado? Então, meu nome é Luiz Fernando Cordeiro, sou teólogo, advogado, mestre, especialista pela USP. Sempre deixo meu contato aqui, caso você queira entrar em contato comigo, tá? Espero estar ajudando vocês aí nessas questões teológicas. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu separei aqui. Muito bem. Então vamos lá. Nós temos algumas questões relacionadas a Maria e eu dividi por tópicos. Então vamos lá. O primeiro tópico. Jesus tinha irmãos? Isso é pacífico. São vários versículos que diz que Jesus tinha irmãos. Então vamos ver lá. Mateus 13. Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Né? E não vivem entre nós todas as suas irmãs? Mateus 12. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe. Marcos 3. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. João, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Veja que aqui não está falando dos irmãos de fé, dos discípulos. Eram irmãos carnais mesmos, né? Atos 1,14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Gálatas 1,19. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, Paulo falando, né? Senão Tiago, o irmão do Senhor. Veja, o irmão do Senhor. Então não há dúvidas, né, de que Jesus tinha irmãos. Veja, não estou falando nada ainda de ser de Maria ou não. Que Jesus tinha irmãos, isso é um fato. Seja na Bíblia católica, na Bíblia protestante. É um fato que Jesus tinha irmãos. Mas olha só que interessante. Vamos analisar um pouquinho mais. A idade de Maria e José, quando o anjo apareceu para Maria, falando que ela teria o menino Jesus, né? Era muito comum no século I de Israel que as moças se casassem logo após a puberdade. Até há uma discussão se esperaria 3 menstruações para ver se ela já estava apta ao casamento, né? E nós sabemos que isso hoje em dia acontece dos 9 em diante, né? Tem meninas que menstruam com 8, 9, 10 anos. Não é? Então os estudiosos entendem que Maria provavelmente tinha entre 12 e 16 anos, que era o comum, né, na época e quando ficou grávida. Se baseando ainda no fato que ela já estava prometida a José. Só poderia estar prometida se ela já estava apta ao casamento, né, que tem a tradição judaica de 3 menstruações. Tá, ok? Até aqui tranquilo? Então ela já estava... Né? É como se fosse um noivado hoje aqui, né? Isso está em Mateus 1,18. Ou seja, que ela indicava que ela já estava na idade de se casar. Bom, aí há uma teoria, estudos, através dos livros da história de Israel,
do Talmud, de que José seria bem mais velho, talvez com 40 anos ou mais, até mesmo já viúvo e com outros filhos de outro casamento, né? Então veja que essa ideia aparece em textos não bíblicos. Aí dá até o proto-evangelho de Tiago. Claro que é um livro apócrifo, tá? Mas que serve, não como palavra de Deus, mas serve como fatores históricos, né? Então, há uma tradição muito grande de que José era bem mais velho. E se ele era mais velho, pode ser que ele tenha trazido para o casamento com Maria outros filhos. Então, esses irmãos que nós narramos anteriormente poderiam ser, veja, estamos falando sempre aqui em hipóteses, poderiam ser filhos de José de outro relacionamento, mas também poderiam ser filhos de Maria. Mas vamos continuar. Então, outra questão que se coloca muito, Maria eternamente virgem? Bom, aqui eu fui católico durante muitos anos, né? Então, tem uma questão a ser discutida aqui. Primeiro, o que é a virgindade? Porque se a virgindade for simplesmente o ímen, a partir do momento que Maria concebeu Jesus, ela deixou de ser virgem. Ela pode ter sido concebida, né, através do Espírito Santo, né, a sua gravidez, mas a partir do momento que ela tem Jesus, esse ímen ele é rompido, então essa virgindade não existiria mais. Tá? Estou falando da virgindade do ponto clínico, do ponto físico. Agora, se você tem a virgindade como ato sexual, nós também temos lá em Mateus, capítulo 1, 24, que diz o seguinte: e José, despertando do sono, que o anjo explicando o que tinha acontecido com Maria, né, que tinha aparecido para Maria, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito. Quando fala que não a conheceu, quer dizer que não teve relações com ela até que Maria teve Jesus. E aqui nós temos um ponto interessante que fala à luz ao seu filho primogênito, dando a entender que depois José teve outros filhos com Maria, tá? Então, nós temos essa vertente aqui, tá? Que ele conheceu Maria posteriormente, mas somente depois que teve Jesus, ok? Só que tem um outro fator, contrário senso do que eu acabei de falar, né? Depois que deu à luz a seu primogênito, dando a entender que teria outros filhos, nós temos também, contrário senso, uma questão de Jesus quando estava na cruz. Eu até coloco aqui Jesus como caçula, né? Lá em João 19, 26, 27, diz assim: ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, que era João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ora, se Maria tivesse tido outros filhos, Maria ficaria com esses outros filhos, né? Então, se Jesus foi o primogênito e Maria teve outros filhos, não tinha necessidade de Jesus dizer: João, eis aí sua mãe, né? Mulher, eis aí o seu filho, ou seja, cuide da minha mãe, porque não tem ninguém para cuidá-la. A própria Bíblia diz que se há viúvas, né, e familiares, primeiro deve ser cuidado pelos familiares, não é verdade? Então não haveria o porquê dessa fala de Jesus. Então aqui dá a entender que Jesus foi filho único, pelo menos de Maria, não é? Então por isso que ele coloca ali essa incumbência a João de cuidar de Maria. Ok? Então veja que nós temos aí duas posições, dois fundamentos bíblicos, né, para a questão aí dos filhos de Maria. Ok? E por fim, Maria intercessora, digna de adoração. Bem, Deus não divide sua glória com ninguém. Você não vai encontrar em nenhum versículo que Maria, né, deve receber adoração, que ela é intercessora, que ela é o caminho.
né, que ela intercede por nós de dia e de noite. Tem até na Ave Maria, né, que intercede por nós agora e na hora de nossa morte. Mas esse credo ele vem mais ou menos do século XIII para frente da igreja. Não é? Então, assim, na Bíblia não existe isso. Entendeu? Maria foi uma mulher magnífica, agraciada, a melhor das mulheres, digna de exemplo para as mulheres de hoje, daquela época e de hoje. Né? Creio eu, arrisco aqui a dizer que é a melhor mulher do mundo naquela época, a ser digna de receber em seu ventre o Filho de Deus. Então, uma mulher exemplar, uma mulher digna, né, de exemplo. Né? Agora, Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não aceita dividir o seu louvor com ninguém. Olha o que diz 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, só há uma pessoa que intercede por nós, Jesus Cristo. Não há. O texto é muito claro, fala, não há, né? Só há um Deus e só um mediador ou intermediador. Mediador quer dizer que está no meio, né? Entre Deus e os homens. Jesus Cristo. E um versículo também muito famoso, João 14,6 disse-lhe Jesus, eu sou um dos caminhos? Vários caminhos? Não. Eu sou o caminho. Ou seja, é um só. É uma das verdades? Não. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único. Nem Paulo, né? Como dizem os católicos, São Paulo, São Pedro, né? Que foram homens santos. Sim, homens santos porque foram santificados pelo sangue do Cordeiro. Justificados pelo sangue do Cordeiro. Como nós, que uma vez aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, somos santificados. Por mais que nós pecamos, Deus nos vê como santos. Por conta que quando ele olha para nós, ele vê o sangue do Cordeiro. Nos vê limpo pelo sangue do seu Filho amado Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas veja, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então Jesus é o único intercessor, o único digno de toda honra, toda glória, todo poder e toda adoração. Espero ter ajudado um pouquinho nesse estudo rápido aqui a balizar aqui. Também podemos, né, porque muitas vezes se critica muito os católicos, os protestantes, mas veja que em alguns pontos há interpretações dúbias, há sim margem para alguns fundamentos, mas que nada interfere no principal, que é Jesus Cristo como único, digno de receber toda honra, glória, poder, adoração e como único intermediador, porque ele foi o único que morreu por nós, o único que ressuscitou, né? O único que não pecou. Maria foi uma mulher maravilhosa, mas pecou, não ressuscitou, não curou ninguém, não é verdade? Então, fica aqui aí o estudo, permaneço à disposição de qualquer dúvidas que porventura vocês tiverem. Ok, meus amados? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.